Hoje eu estou uma moderadora bem ruim, porque a voz está horrível. Mas o clavulinho há de fazer efeito. Então, boa tarde para todo mundo, né? Dando continuidade à nosso Journal Club semanal. Hoje, o Dr. Paulo Henrique, que é residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário, vai apresentar para a gente esse artigo bem bacana sobre inibidor e hemofilia A e B. Tá? Obrigada, Paulo. Obrigado. Boa tarde. Como a doutora Luane já havia falado, eu sou residente do primeiro ano de hematologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os inibidores, né, na hemofilia A e na hemofilia B, bem como o manejo do tratamento, né, da erradicação do inibidor, o manejo de sangramento e também algumas estratégias nos pacientes que têm uma certa dificuldade no tratamento ou que não têm uma resposta tão adequada ao tratamento inicial. Deixa eu ver aqui como é que eu passo. Bem, então, assim, já foi bastante citado nas últimas aulas, né, mas a hemofilia A e B são causadas, né, são em decorrência da deficiência ou da falta de fatores de coagulação, no caso da hemofilia A, o fator 8, no caso da hemofilia B, o fator 9. E aí, o nosso artigo ele vai pontuar veemente que a terapia padrão para pacientes que tenham deficiência grave, né, de fator de coagulação, deve ser através da reposição deste fator de forma profilática, né, seja do fator 8, seja do fator 9. E o desenvolvimento dos inibidores, né, que são anticorpos contra esse fator, né, trazem uma série de prejuízos para a qualidade de vida desses pacientes, porque eles vão predispor, né, a sangramentos, a um aumento de hospitalização, internação consequentemente, tudo que uma internação pode acontecer nos casos graves, uma queda na qualidade de vida. Então, nesse artigo, a gente vai pontuar estratégias para erradicar, para tentar tratar esses pacientes com hemofilia e inibidor. A gente vai falar um pouquinho também sobre novas terapias, tá? Para o tratamento de pacientes com hemofilia, principalmente a hemofilia A e inibidor, no caso o emicizumab, né? Que a gente vai discutir um pouco mais à frente, as indicações, né? Que apesar de ser um medicamento excelente, com resultados já comprovados, ele ainda não é terapia de primeira linha, tá? A terapia de primeira linha é a chamada imunotolerância, né? Que a gente vai utilizar para erradicar anticorpos em pacientes que têm altos títulos de inibidor, né? E, atrelado a isso, a gente vai utilizar os chamados produtos bypass, né? Os agentes bypass, no controle de sangramentos em pacientes que possam ter algum sangramento mais grave, tá? No finalzinho do artigo, a gente vai discutir um pouquinho sobre imunotolerância em pacientes com hemofilia B, que também é uma terapia aceitável, mas a resposta da imunotolerância nesses pacientes não é tão alta quanto nos pacientes com hemofilia A, seja por conta de reações adversas, a gente vê surgimento de reações alérgicas, até anafilaxia ou até síndrome nefrótica nesses pacientes, e até uma menor expertise no manejo da utilização de imunotolerância nesse tipo de paciente. Então, a gente vai discutir cada um desses temas durante aí o nosso tempo de aula. Bem, o manejo do sangramento dos pacientes com inibidor, geralmente a gente vai dividir, né, naqueles pacientes que têm inibidores em baixos títulos, né, que seriam menor ou igual a 5 unidades Bethesda, lembrando que unidades Bethesda seria a quantidade de inibidor necessária para inibir, né, 50% do fator em 1 ml de plasma, tá? Então, inibidores em baixos títulos, o artigo recomenda aumentar a dose, né, de fusão do fator 8 ou fator 9, né, no manejo desses sangramentos. Já pacientes que têm inibidores em altos títulos, maiores do que 5 unidades Bethesda por ml, a gente vai utilizar também, né, os produtos bypass, né, eles vão ter uma eficácia bem elevada, em torno de 80% a 90%. Os principais que a gente vai discutir aqui é o fator 7 ativado, o recombinante, né, que é o novo 7, e o FABR, que é o complexo protrombínico parcialmente ativado.
para o tratamento desses pacientes com inibidores em altos títulos. Quando a gente compara os dois, né, a gente vai perceber que a gente tem uma eficácia hemostática similar, tá? Só que alguns estudos, eles não vão conseguir comprovar a eficácia dos produtos bypass em diferentes formas de sangramento. Então, ele não tem como prever a eficácia do produto bypass em um sangramento mais grave ou um sangramento moderado, por exemplo. A gente vai discutir, né, que o fator 7 tem uma meia-vida menor do que o complexo protrombínico parcialmente ativado, mas o complexo protrombínico parcialmente ativado, que é o FEIBA, ele pode predispor a algumas reações alérgicas, tá? Mas dois são terapias validadas atualmente para a gente fazer o manejo desse sangramento nos pacientes com hemofilia e inibidor. Bem, uma nova terapia que vem surgindo nos últimos tempos e vem tido uma atenção maior é o emicizumab, né, ou Infibra, aqui no Brasil, que é um anticorpo monoclonal biespecífico, que uma das grandes vantagens dele é o fato de ele ter um uso subcutâneo, né? Então, pacientes que são intolerantes à terapia endovenosa, ou mesmo pacientes que não responderam tão bem ao tratamento de primeira linha, vão se beneficiar bastante do emicizumab. Já foi aprovado, né, para profilaxia de pacientes com hemofilia A e inibidor, tá? Ele foi eficaz na redução das taxas de sangramento, tá? Com P menor do que 0,01, tá? E ele tem um bom perfil de segurança, tanto feito em imunoterapia, quanto em associação com o fator 7 ativado. É tanto que no artigo ele vai recomendar que, caso aconteça o manejo de sangramento nesses pacientes que estão utilizando a emicizumab, deva ser feito preferencialmente com o fator 7 ativado, porque durante os estudos, né, foi observado em um pequeno número de pacientes mais surgimento de trombose e microangiopatia trombótica em pacientes que estavam recebendo emicizumab e fizeram por surgimento de sangramento. No caso do estudo, foi um sangramento retal considerável, ele coloca até que seria um sangramento até ameaçador, precisou fazer uso do complexo protrombínico parcialmente ativado, né, do FEIBA, e desenvolveu trombose e microangiopatia trombótica, tá? Então, ele vai recomendar que seja realmente feito a administração do fator 7 ativado em conjunto com o emicizumab, e evitar o uso de outras terapias, a não ser que não haja disponibilidade desse fator, certo? Mas a prioridade seria o fator 7 ativado em associação com o emicizumab, claro, sempre fazendo vigilância de eventos trombóticos, né, tendo um acompanhamento mais de perto dos pacientes que fizeram uso desta medicação. E como eu já tinha começado a falar no início da apresentação, né, o emicizumab não é terapia de primeira linha para pacientes com hemofilia A inibidor, porque a imunotolerância, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela já, tem uma boa resposta, né? O custo efetivo, quando a gente compara, né, o uso prolongado de emicizumab e o uso concomitantemente de produtos bypass pode ser um custo mais elevado, tá? Além de que, quando a gente compara a utilização de produtos bypass, né, com a reposição de fator, o risco de eventos adversos, né, principalmente quando usado o produto bypass com o emicizumab, é maior, tá? Então, para que a gente vai utilizar a profilaxia com o emicizumab, né? Para pacientes que ainda têm títulos mais elevados de inibidor e desejam adiar um pouco essa imunotolerância até uma queda menor do que 10 unidades Bethesda por ml, como eu falei, pacientes que não tenham um leito venoso adequado para múltiplas infusões venosas, ou aqueles pacientes com uma forma de terapia de segunda linha, né? Em que não responderam bem à terapia de primeira linha, que no caso seria a imunotolerância. Bem, os seus bypass, que eu já falei um pouquinho anteriormente, eles vão reduzir, sim, eventos hemorrágicos, né? Eles vão prevenir ou retardar, né, o surgimento de lesão articular, ou até mesmo a progressão de uma hemartrose, enfim, de uma lesão articular já existente, mas mesmo assim ainda a eficácia, né, é menor
do que quando você compara com o uso da profilaxia com o fator 8, tá? E tem um risco de trombose baixo, né? Apesar de tudo, o risco de trombose com esse tipo de agente ainda é reduzido, tá? Bom, como eu falei, a terapia de primeira linha para pacientes com hemofilia e inibidor é a imunotolerância, né? E aí, quando a gente vai falar de imunotolerância, o artigo, ele pontua o que seria, né, laboratorialmente falando, uma resposta completa, que seria sucesso, né? Uma resposta parcial e uma não resposta, né? O insucesso. Ele vai colocar que quando a gente tem títulos de inibidores menor do que 0,6 unidades Bethesda por ml por mais 2 meses consecutivos, a gente teria uma resposta satisfatória. Quando eu atinjo valores, né, de fator 8 maiores de 66%, né, do basal, ou quando eu tenho, após o clearance, né, da infusão do fator, uma meia-vida maior do que 6 horas, tá? E aí a resposta parcial, ela vai derivar basicamente dessa resposta completa quando a gente não atinge esses valores que eu já falei, né? Uma redução do estudo de inibidor menor do que 5 unidades Bethesda, seja uma recuperação das taxas de fator menor do que 66%, ou uma meia-vida que não chegou a 6 horas após o clearance do fator, né? São caracterizados por resposta parcial. E aí, uma não resposta é quando eu não consegui atingir os critérios que eu já falei de resposta parcial completa dentro do tempo máximo, que seria 33 meses de imunotolerância ininterrupta, ou não vou conseguir, quando eu faço uma terapia, um tratamento, né, reduzir em torno de 20% o título de inibidor no período de 6 meses, tá? Então, esses vão ser critérios de não resposta. Só que o artigo ele também vai comentar que a gente não só deve se basear basicamente em valores, mas o controle de sangramentos, a resposta clínica do paciente também é muito importante para a gente avaliar se aquele paciente é responsivo ou não, né, à nossa terapia de imunotolerância, tá? Como eu falei, uma terapia, né, que deve ter duração mínima de 9 meses e no máximo 36 meses. Já falei que a sintomatologia é importante, deve ser considerado na resposta, para eu avaliar a resposta da minha imunotolerância. E aí, quando eu vou falar dos níveis de fator 8, né, o Centro de Hemofilia do Reino Unido, ele vai simplificar informando que nos pacientes estão em uso de profilaxia padrão, né, depois depois de 48 horas de infusão na dose, né, profilática de 20 a 50 unidades por quilo em dias alternados, a gente vai manter, né, um nível de fator 8 maior do que 1 unidade por decilitro, né? Como às vezes tinha dificuldade de medir meia-vida, ele colocou isso para simplificar, né, esse conceito. Bem, e aí como é que são feitos a maioria dos protocolos que o artigo vai se basear, né, de imunotolerância? Vão haver esquemas de alta dose, haver esquemas de baixa dose e esquemas para pacientes que tenham uma dificuldade maior de tratamento, que não conseguem erradicar os inibidores de forma tão fácil, ou tem preditores de não resposta, tá? O estudo de imunotolerância nacional, ele randomizou pacientes, né, com o protocolo de alta dose e o protocolo de baixa dose, e não encontrou poder estatístico para mostrar equivalência terapêutica. Mas o fato é que protocolos que usam altas doses de reposição de fator, eles vão alcançar uma redução nos títulos de inibidor de forma mais rápida, bem como um controle de sangramento. E aí esse protocolo, The Bom Protocol, ele vai preconizar o uso de altas doses de fator, na dose de 100 a 150 unidades por quilo, isso aí em 2 vezes ao dia, né? Em 2 vezes ao dia. O FEIBA pode ser utilizado no manejo de sangramento 50 a 100 unidades por quilo, também 2 vezes ao dia, e ele obteve uma taxa de sucesso em torno de 92 a 100% no médio de 14 meses, tá? Esse segundo protocolo, o protocolo alemão, ele vai utilizar baixas doses de fator 8, né? Onde ele vai começar com 25 a 50 unidades por quilo 2 vezes ao dia por 1 a 2 semanas, depois vai colocar 25 em dias alternados, também com uma taxa de sucesso bem relevante, em torno de 61% a 88%, tá? Esse protocolo ALMO é um protocolo mais avançado para pacientes que têm uma resposta
menor, né, a tolerância, ou então tem preditores de não resposta, onde eles vão utilizar, além da terapia de alta dose, alguns imunossupressores, ciclofosfamida, né, e podendo também utilizar até imunoglobulina. Ciclofosfamida, inicialmente uma dose endovenosa, 12 a 15 mg quilo por 2 dias, depois segue-se numa dose oral por 8 a 10 dias, tá? Vou tentar alcançar os níveis de fator 8 em 40% a 100%, depois de 8 a 8 horas, e para chegar com essa dosagem de 8 a 8 horas, 30% a 80% dos níveis de fator. Imunoglobulina também vai ser utilizada, e com esse protocolo, eu também vou conseguir, nesses pacientes difíceis de tratar, em torno de 59% a 82% de sucesso, e uma média até menor, em torno de um mês, tá? E quando eu alcanço, é importante a gente lembrar que quando a gente alcança a tolerância, né, a gente vai manter essa profilaxia aí a longo prazo, tá certo? Bem, como eu tinha falado, existem alguns preditores de resposta e de não resposta que a gente pode utilizar para saber se o paciente vai responder ou não, né? Entre os preditores, a gente tem títulos de inibidores ao início, né, da imunotolerância, por exemplo, títulos de inibidores menores do que 10 unidades Bethesda por ml no início da imunotolerância, tem se mostrado como um preditor de sucesso, né, em alguns estudos, tá? Mas fala contra também esse fator, né, de boa resposta, sendo esse nível menor do que 10 unidades, porque vários pacientes, no caso desse estudo, 13 pacientes com títulos de inibidores maiores do que 10 unidades Bethesda, também alcançaram a negativação desse fator, tá? O tempo de diagnóstico do inibidor e o início da imunotolerância ser menor do que 5 anos também se mostrou como um fator de boa resposta, tá? Ele mostrou melhores resultados, né, em pacientes tratados dentro desses 5 anos, tá? Já o estudo germânico já viu que também não necessariamente precisaria ser dessa forma, tá? Um pico dos títulos de inibidores menores do que 200 unidades Bethesda também seria um fator de boa resposta, tá? E baixos títulos também, durante a imunotolerância, também seria um fator de sucesso, tá? A dose do fator, né, também seria outro tipo de preditor de sucesso, tá? Alguns estudos não mostraram relação inversa, ou seja, quanto maior a dose, menor a taxa de sucesso, mas alguns estudos também não mostraram que a dose do fator seja tão relevante como preditor, tá certo? E, por último, o tipo de produto, seja um produto purificado, um produto que seja uma associação de fator 8 com fator de von Willebrand pelo fato de produzir imunogenicidade, também foi, em alguns estudos, mostraram que aumentaria as taxas de sucesso, tá? Quando comparado com com o concentrado de fator 8 puro, né? Só que aí também faltou, em alguns significância para mostrar a equivalência terapêutica entre usar ou não uma associação com o fator de von Willebrand, tá? A mensagem que o artigo quis passar com isso foi que, assim, independente de ter fator ou não de boa resposta ou de má resposta, a imunotolerância deve sempre ser considerada uma opção terapêutica, né? E, claro, discutido, né? Isso aí da equipe médica, né? Mas ele encoraja veemente o uso da imunotolerância mesmo em pacientes que não têm tantos preditores de alto risco. Alguns fatores relacionados ao paciente seriam idade jovem, né, no início da imunotolerância, que seria um fator de boa resposta. A etnia, afro-americanos mostraram que eles teriam mais chance de desenvolverem elevados títulos de inibidor e, consequentemente, uma menor taxa de resposta. Mas, em outros estudos, também não mostraram, dentro do banco de dados dos Estados Unidos, que tinham uma significância tão importante. E o genótipo do fator 8, a gente sabe que algumas mutações são importantes, né? E algumas mutações, eles denotam pior prognóstico ao maiores títulos de inibidor. Por exemplo, a gente tem algumas mutações que mostram alto risco, né, desenvolvimento de inibidor, como, por exemplo, e também, consequentemente, pior resposta da imunotolerância,
como, por exemplo, a inversão do intron 22, tá certo? Mas outros estudos também mostraram que não tem tanto efeito. Mas são características comentadas como fatores de pior prognóstico no caso destas mutações. Bem, nos pacientes que a gente não consegue ter resposta, né, com a terapia de primeira linha, que a gente já comentou um pouquinho anteriormente, a gente pode aumentar a dose utilizando o mesmo agente, tá? Em torno de 200 unidades por quilo dia, e esta dose, né, dividida em 2 vezes ao dia, como a gente já tinha comentado, ou até associar outro concentrado de fator na mesma dose do regime original, mas de outra forma. Por exemplo, um concentrado de fator contendo o fator de von Willebrand, no contexto de aumentar a imunogenicidade. Aqui vão ser terapias realmente de segunda linha para pacientes que não responderam. Ou até mesmo associar um agente imunossupressor. O rituximab, que é muito utilizado na hemofilia adquirida, né, pode facilitar a indução da imunotolerância, tá? Em caso de inibidores resistentes, tá? Houve estudos, né? E um desses estudos com 23 pacientes, nos pacientes com hemofilia congênita, né? Que se fizeram uso de rituximab e fator 8 na dose de 100 a 200 unidades por quilo dia, 47% tiveram boa resposta. Então, quando você não atinge uma remissão, né, uma negativação dos títulos de inibidor, com a terapia de imunotolerância padrão, a gente tem opções hoje a serem utilizadas, seja aumentar a dose, seja utilizar outro tipo de concentrado de fator, ou seja, até mesmo associar algum agente imunossupressor aí, e a gente vem tendo, o artigo ele mostra, né, que vem tendo boas respostas com essas terapias de segunda linha. Pacientes na faixa etária adulta, né, que desenvolvem inibidor na faixa etária adulta, que por muitas vezes é um fator de não resposta, mas já também o artigo vai colocar alguns estudos retrospectivos com hemofilia moderada grave, que tem menos de 2% de atividade de fator, inibidores de longa data, né? Quando utilizam reposição de fator na dose de 50 unidades por quilo, 3 vezes por semana, até uma dose de 100 unidades por quilo diária, né? Alcançam, sim, resposta parcial completa. Então, ele encoraja o uso de imunotolerância em pacientes também da idade adulta, porque as taxas de sucesso são consideráveis, né? E aí os benefícios a longo prazo superam esses custos. Claro que isso sempre deve ser uma decisão acordada, né? Tem que sempre explicar o tratamento e uma decisão conjunta entre médico e paciente. Os pacientes com preditores de não resposta, como eu já tinha falado, aí, mesmo assim, a imunotolerância deve ser considerada para pacientes portadores de hemofilia A inibidor, tá? Independente dele ter ou não preditores de não resposta, de ter taxas elevadas de sucesso ou não. Por quê? Pacientes nesse estudo, visto no banco de dados do norte-americano, viram que pacientes que tinham até 3 ou mais preditores de mal resposta, 83% deles tinham 41, né, que foram submetidos à imunotolerância, tá? 80% deles tinham apenas um ou mais preditores de má resposta, mas 23 tinham 3 ou mais preditores de não resposta. E mesmo assim, 83% alcançaram resposta parcial ou completa, tá? E lembrar que, assim, no caso de utilização por questão de sangramento, a utilização de pelos bypass, a gente sempre recomenda, né, a utilização de Novocebe ou Feiba, e que no caso dos pacientes com preditores de não resposta, os dados norte-americanos, eles mostraram melhores taxas de sucesso quando utilizou o fator 8, derivado de plasma, contendo o fator de von Willebrand. Só que aí houve um novo estudo, na verdade, foi uma meta-análise de outros 13 estudos, que não mostrou diferença significativa em você utilizar para esses pacientes que têm preditores de não resposta o fator 8 purificado ou até o fator 8 contendo fator de von Willebrand associado. Não houve diferença significativa. Bem, os pacientes que têm títulos de inibidores, né, T1 e 5, os pacientes com hemofilia moderada, eles também apresentam boa resposta, tá?
com a imunotolerância conseguem negativar o inibidor após a imunotolerância ou até mesmo espontaneamente, eles apresentam características similares à hemofilia adquirida. E nesses pacientes, o artigo ele considera utilizar imunossupressor, tá? Em conjunto, a reposição de fator, né, para a reação dos títulos, tá? Então, nesses pacientes de hemofilia moderada, que o artigo, ele sugere que possam apresentar características de hemofilia adquirida, alguns se valeriam de tentar a terapia com imunossupressor para tentar reduzir mais ainda os títulos de inibidor. E aqui, o artigo ele vai colocar só um algoritmo, né, para resumir tudo que a gente já comentou, né, que é super importante a gente identificar os pacientes que possuem risco de desenvolver inibidor, né, promover medidas que reduzam esse risco e naqueles pacientes que desenvolvem inibidor, monitorizá-los cuidadosamente. A gente tem que fazer screening, né, do desenvolvimento de inibidor através de testes sanguíneos e bem como fazer a quantificação dos títulos desse inibidor. Quando a gente vai ter o surgimento, a gente vai referenciar esses pacientes para centros que tenham expertise no manejo, né, do inibidor, e esse manejo, como a gente já falou, vai ser através da erradicação, através da imunotolerância, né, que seria a estratégia preferencial através da reposição de fator. A imunotolerância em crianças, a gente já tem dados bem eloquentes, bem embasados do tratamento padrão ser bastante efetivo. A imunotolerância em adultos tem uma redução na expertise, não é tão amplamente aceitável, mas a gente já viu, o artigo ele coloca vários estudos que vão mostrar que a imunotolerância deve ser tentada assim nesses pacientes, como inclusive primeira linha, tá? O manejo de sangramento que a gente já falou bastante seria realmente com os agentes, os produtos bypass, entre eles o Novo-7 e o Feiba, que são os mais validados para pacientes com hemofilia A inibidor. E a gente, quando tem um paciente que respondeu à imunotolerância, a gente vai quantificar os títulos, né? Avaliar a farmacocinética do fator 8 e monitorizar a resposta clínica daquele paciente. Eu tive melhora do sangramento, eu reduzi número de hospitalização, melhorei a qualidade de vida, porque isso também vai influenciar na minha resposta, né, para eu considerar uma taxa de sucesso, tá? E aí, quando eu obtiver sucesso, seja laboratorial, seja clinicamente falando, eu vou continuar a profilaxia na mesma dose, né, que a gente fez a imunotolerância, e os casos que os pacientes eles não tiveram sucesso, tiveram resposta parcial, tiveram títulos de inibidores residuais, né, a gente vai utilizar terapia segunda linha, tá? A gente pode utilizar um concentrado de fator diferente, tentar aumentar a dose, ou até utilizar protocolos, como a gente já comentou, que são utilizados para pacientes difíceis de tratar, em que vão utilizar agentes imunossupressores, como rituximab, imunoglobulina, tá? Tratamento de sangramento vai ser realmente com os agentes bypass, como a gente já falou, e a gente pode também fazer em pacientes que têm títulos de inibidores persistentes, porém baixos, né, a profilaxia com concentrado de fator mesmo, independente de ter tido uma resposta parcial ou uma resposta completa, tá certo? Bem, a hemofilia, diferente da hemofilia A, a hemofilia B por si só, ela já vai nos mostrar ter pior prognóstico de resposta para a imunotolerância. Então, o banco de dados norte-americano ele vai mostrar que a gente só tem por volta de 30% de resposta com a imunotolerância nos pacientes com hemofilia B. Além disso, o surgimento de reações adversas são bem mais prevalentes, né? Reações alérgicas graves, até anafilaxia e síndrome nefrótica também, bem mais, 10 vezes mais do que nos pacientes com hemofilia A. Os imunossupressores também pode ser associado, né, à utilização de altas doses de reposição de fator 9, tá? Mas alguns estudos mostraram que a gente teria retorno dos títulos de inibidores após algum tempo de tratamento. Bem, hoje em dia vem surgindo, né, novos tratamentos constantemente para os pacientes com hemofilia A inibidor. A gente já teve o emicizumab aí, que já foi aprovado e vem tendo uma resposta bem significativa.
E a gente vem tendo outros agentes, seja o fator 7 recombinante, tem a proteína de fusão, né, ligando o fator 7 à albumina, o concizumab, que também é administrado de forma subcutânea, tem um aumento na geração de trombina, o fituziran, né, que é um ácido ribonucleico sintético, que vai inibir a produção de antitrombina, tá? E também tem profilaxia com agente com os produtos bypass como uma forma alternativa de tratar inibidor, onde ele comentou sobre utilizar de forma concomitante o fator 7 recombinante com o FEIBA, ou até sequencial. Só que aí esses pacientes teriam que ter um certo cuidado, seriam pacientes internados, que não tiveram histórico de eventos trombóticos, amplamente monitorizados, tá bom? Pelo risco de cometer efeitos cinéticos em posição de trombina, ou efeito aditivo, né? No caso, concomitantemente ao uso do fator 8, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com o surgimento de alguma reação de trombose ou algum outro evento desse tipo, tá? Mas ainda ele comenta também que pode ser feita a utilização sequencial desses dois tipos de produtos bypass. Então, só para concluir, realmente a imunotolerância a gente mostrou que é efetivo para a erradicação do inibidor, tá? A experiência clínica em tratar esse tipo de paciente é importante, principalmente nos pacientes que são refratários, pacientes que têm preditores de não resposta, tá bom? Os produtos bypass, eles vão controlar, sim, sangramentos, vão ser agentes importantes na nossa terapia hemostática, né? E o emicizumab é uma excelente droga, utilizada por pacientes com hemofilia A inibidor, não candidatos a terapia de imunotolerância padrão, tá? Mas, no futuro, outros medicamentos poderão vir também a compor o nosso arsenal. A maioria deles ainda em estudos fase 2, fase 3, mas já mostrando resultados promissores. E eu acho que a gente conclui por aqui. Obrigado. Só uma mensagenzinha, a gente tem que doar sempre que possível. E eu deixo vocês abertos aí para algum comentário, alguma coisa. Excelente, obrigada, Paulo. Parabéns pela apresentação. Tratar paciente com hemofilia com inibidor pode ser um tanto quanto desafiador em algumas situações, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma falta de conhecimento das pessoas em tratar a hemofilia por si só, principalmente em tratar a hemofilia com inibidor, né? A gente já, aqui no estado do Ceará, foi um dos primeiros a começar a fazer o tratamento da imunotolerância, né? Quem fazia inicialmente era a doutora Rosângela, né? Até começar o Covid. Agora, vocês têm alguns pacientes fazendo, a maioria comigo, o Luiz também tem um paciente fazendo. Dos hemocentros, o pessoal de Crato e de Sobral também já fazem. E a gente tem uma taxa de sucesso pré-emicizumab que ela girava em torno de 75%. Quando quando o emicizumab foi aprovado, e aí a gente já sabia que ele vinha só para esse público de paciente que não tinha respondido à ITI, alguns outros pacientes que tinham inibidor de alto título há muito tempo, que é esse perfil dos pacientes que você colocou dos adultos, que eram pacientes que muitos se recusavam a fazer intolerância, e outros pacientes que tinham o título do inibidor muito alto, de mais de 1.000 unidades Bethesda. E aí, nessa situação, o que a gente tentava aqui era fazer uma imunossupressão com rituximab para tentar baixar esse título, porque, como você falou, o inibidor muito alto, ele é um preditor de má resposta. Então, a gente tinha alguns pacientes que já tinham inibidor há muito tempo, né, que também é preditor de má resposta, inibidor de título muito alto, e aí esses pacientes não tinham entrado na imunotolerância e como veio o emicizumab e para receber tinha que falhar, eles acabaram entrando na imunotolerância, acabaram aceitando entrar. E aí a nossa taxa de resposta acabou caindo, hoje ela está em torno de 65%, né, no estado, taxa de sucesso. E aí, só explicar para vocês como é feito aqui a nível de Brasil.
saiu um novo protocolo no finalzinho do ano passado, que já fez alguns ajustes. Então, o protocolo brasileiro é o protocolo de baixa dose, certo? A gente faz 50 unidades por quilo 3 vezes por semana. No novo protocolo, ele já permite que você comece com doses mais altas de 100 unidades por quilo diário, desses pacientes que têm critérios de predição de má resposta. Então, atualmente, você já pode começar com dose mais alta. Naqueles pacientes que, depois de 6 meses, não tiveram uma redução superior a 75% do título do inibidor do pico máximo, você também já pode aumentar a dose para 100 unidades por quilo diariamente. A duração máxima é de 33 meses, mas você não precisa esperar mais os 33 meses para dizer que falhou. Se o paciente não tiver caído o inibidor, o título do inibidor, mais 75% em 6 meses, você pode dizer que esse paciente falhou a ITI, e agora, atualmente, esse paciente já teria indicação, né, acesso, indicação ele tem até quando não tem inibidor, né, mas ele já teria acesso ao emicizumab, certo? O tratamento de escolha, assim, teve um painel, eu vou procurar esse artigo, teve um painel de experts do ano passado, que a conclusão final, né, tratamento da hemofilia na era moderna, né, em tempos de emicizumab, tratamentos de escolha para o hemofílico continua sendo a reposição do fator que ele não tem. Então, se é o hemofílico A, eu tenho que dar fator 8. Se é o hemofílico B, eu tenho que dar fator 9. Como o emicizumab, ele tem essa facilidade de administração e essa facilidade posológica de você poder utilizar a cada 15 dias ou mesmo até uma vez por mês, existe uma grande vontade em geral dos pacientes de utilizar, o que é perfeitamente, né, entendível, já que eles não têm que ficar furando veia, né, 3 vezes por semana, e é uma droga que ela tem uma resposta muito boa. A gente está atualmente aqui com 8 pacientes fazendo emicizumab, desde outubro do ano passado. Alguns desde outubro, outros desde novembro. De todos esses pacientes, um paciente teve um episódio hemorrágico que resolveu com uma dose de fator 7. Né? Então, assim, é uma mudança absurda na qualidade de vida deles. Mas é uma droga extremamente cara, totalmente financiada pelo SUS, só para vocês terem ideia. Uma dose de 150 miligramas de emicizumab custa mais de 30 mil reais. Né? Então, é uma droga muito cara. E aí a gente tem que pensar em saúde pública, tem que pensar nos recursos e tem que pensar no que a gente entende da literatura hoje, que ainda o melhor tratamento é dar o fator que o paciente não tem. Então, se meu pacientezinho está lá, é o hemofílico A, começou a fazer reposição com fator 8 recombinante, uma criança, e aí desenvolveu o inibidor. Geralmente, no primeiro inibidor positivo, se for inibidor de alto título, né, suspende a profilaxia, repete o inibidor com um mês, manteve o inibidor de alto título, esse paciente já tem indicação de fazer intolerância. Ele pode também fazer profilaxia com agente de bypass. Geralmente, quando o inibidor é mais de 10 unidades Bethesda, a gente já começa a profilaxia, ou se a criança já tem uma história hemorrágica significativa, para tentar que esse inibidor caia de 10 para começar a intolerância. Mas você não deve atrasar o início da ITI por conta disso, né? Tipo esse intervalo de tempo ali, que você está confirmando que o inibidor persiste, você pode fazer a profilaxia. E aí, você deve manter a imunotolerância junto com a profilaxia e ir acompanhando, inicialmente no primeiro mês, você repete o inibidor a cada 15 dias, depois você repete o inibidor a cada mês. A gente espera um pico, um aumento do título do inibidor, geralmente em torno de 6 a 8 semanas após a exposição. É um anticorpo, se eu estou dando mais antígeno, o título dele aumenta. E aí é esse pico que eu vou utilizar como parâmetro para avaliação da minha resposta. Depois de 6 meses, eu tenho que ter tido uma queda maior de 75% para eu considerar que o paciente está respondendo. E aí, quando esse paciente negativo inibidor, eu repito
confirmo que o inibidor está negativo e faço a minha curva farmacocinética. Através da curva farmacocinética, que a gente dá uma dose 50 unidades por quilo, fica dosando a quantidade de fator 8 na circulação. Depois de 30 minutos, 60 minutos, 3 horas, 6 horas e com 24 horas. Através desses dados, eu consigo calcular a meia-vida do fator e a taxa de recuperação, que são os outros critérios para a gente definir a resposta da imunotolerância. Respondeu, teve sucesso, esse paciente entra na profilaxia com o próprio agente o próprio fator que ele utilizava. O fator que deve ser utilizado para a imunotolerância é preferencialmente o fator que estimulou a produção do inibidor. Então, se o paciente faz a fator 8 recombinante, ele faz a ITI com fator recombinante. Se ele fazia plasmático, ele faz a ITI com plasmático. Daqueles pacientes que fizeram recombinante e que não estão tendo uma resposta satisfatória à ITI, eu posso trocar o agente por aquela questão de acreditar-se que a presença do fator de Wolff-Lebrun pode ter uma resposta melhor da imunotolerância. Então, no próprio protocolo, ele já permite. Antigamente, você tinha que mandar um relatório para o Ministério da Saúde, pedir autorização. Agora, ele dentro do protocolo já está previsto. Se esse paciente fez 6 meses de imunotolerância, não teve uma resposta adequada, eu posso trocar o agente bypass. Eu posso trocar o fator para o fator plasmático na tentativa de ter uma melhor resposta. Os agentes de bypass, né, da hemofilia A, você pode utilizar o SET, você pode utilizar o FEIMA. A gente acaba utilizando muito profilaxia com o SET. Para tratamento também, né, a grande dificuldade do tratamento do sangramento nesses pacientes são as pessoas compreenderem como é que deve ser feita a reposição. FEIBA você pode fazer uma vez ou 2 vezes ao dia, desde que não ultrapasse 200 unidades por quilo, por dia. Então, se você vai fazer a cada 24 horas, respeito o intervalo a cada 24. Não respondeu, vou fazer de 12 em 12 e avaliar a resposta. O fator 7, ele tem uma meia-vida curta. Eu posso fazer, se não for um sangramento grave, mas se for uma hemartrose, eu posso fazer o que a gente chama de single dose, que é 270 microgramas por quilo, e reavaliar com 6 horas, para ver se vai fazer outra dose. Ou, no caso de sangramentos graves, você deve fazer uma dose de 90 microgramas por quilo e reavaliar após 2 ou 3 horas. Então, eu reavalio com 3 horas e faço outra dose com 3 horas. Infelizmente, é que a gente vê muito. As pessoas passam, não, vou passar aqui 2 doses de fator 7, aí ele tomou uma 10 da manhã, toma outra 13 horas e volta amanhã para eu avaliar. O paciente chega, não respondeu, porque ele não fez o tratamento de forma adequada. E aí a gente acaba tendo muitos pacientes que, não, esse paciente que não responde ao 7. Aí vamos ver como foi que fez. Aí fez desse jeito, 2 doses no dia, 3 doses no dia, sem fazer uma continuidade. Então, a grande dificuldade do 7 é você conseguir que a posologia seja feita de forma adequada. Existem alguns sangramentos que, descritos na literatura, que tem melhor resposta um agente bypass que outro. E também você tem que avaliar a resposta individual. Às vezes você tem paciente realmente que tem hemartrose que não responde a um agente e responde a outro. Então, isso aí você vai ter que avaliar de forma particular com cada paciente que você vai acompanhando. Mas só lembrar de que a reposição consente. Tem que obedecer a meia-vida do fator, porque se não fizer, provavelmente o paciente não vai responder mesmo. Né? E quanto mais tempo a gente demora para tratar de forma adequada um sangramento, mais difícil esse sangramento vai ser resolvido, certo? A hemofilia B, ela tem, não existe protocolo nacional, né, para sensibilização. Existiu um estudo que até logo quando eu comecei a trabalhar com hemofilia, em 2015, o Luiz Ivano tinha até
e até internar um paciente para tentar fazer a sensibilização dele. É um protocolo que ele é muito mais difícil de você fazer, porque muitas vezes o hemofílico B, você descobre que ele desenvolveu o inibidor porque ele faz uma reação alérgica, até com risco de anafilaxia, a exposição com POV. Por isso que, preferencialmente, o agente de bypass dele é o fator 7, porque o FEIBA tem 9 na sua composição. Foi até a questão da prova da FUNSAúde, isso, né? Tinha uma questãozinha lá perguntando sobre isso. E aí, esses pacientes, por conta desse risco da reação alérgica, ainda não se tem muito claro, né, a melhor forma de fazer a imunotolerância para eles. Então, acaba que esses pacientes ficam mesmo fazendo uso de fator 7, como profilaxia ou no tratamento do sangramento deles, tá? Eu queria abrir agora para perguntas. Alguém quer tirar alguma dúvida? Paulo ficou com alguma dúvida? Ninguém? Todo mundo sabe tratar a hemofilia com inibidor, né? Ótimo. E a gente está sempre à disposição para discutir, tá certo? Eu queria aproveitar e dizer que, para quem não sabe, né? Que o Hemoce tem um sobreaviso de coagulopatia, que funciona toda noite, todo final de semana e feriado. Sempre fica ou eu ou o Luiz Ivano à disposição para discutir os casos com o médico que esteja com o paciente com hemofilia. Eu sei que tem algumas pessoas dos regionais aqui, a Natália já está com essa missão de organizar junto com as farmácias dos regionais, para que a gente faça o treinamento das equipes dos regionais, para esse sobreaviso também ficar à disposição dos hemocentros regionais. Né? O objetivo é a gente ter um médico que sempre esteja à disposição de discutir com o colega que esteja na ponta atendendo um paciente com hemofilia, tá? Então, para os residentes e para os outros colegas que estão aqui, a gente está sempre à disposição para discutir qualquer caso, né, e tentar orientar da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Bom feriadão aí, né, pessoal da Federal, trabalha, vai ter outra Semana Santa, né? Os povos dos estados aqui, sexta-feira, estão tudo trabalhando normal. Bom feriadão para quem é federal e bom feriado para quem é do estado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.